A intolerância religiosa pode parecer um assunto antigo, uma coisa de outros tempos, mas a verdade é que ela é um problema super atual e, infelizmente, global. Ela afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias. Mas por que ela ainda existe com tanta força? E o mais importante, será que existe um antídoto? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir este caminho. Primeiro, vamos definir direitinho o que é intolerância religiosa. Depois, vamos mergulhar no caso do Brasil para ver como isso acontece na prática. Em seguida, vamos tentar entender por que esse problema persiste. Aí, vamos abrir a janela para um mundo de crenças diferentes e, por fim, pensar juntos em como construir uma sociedade mais tolerante. Então, vamos começar pelo básico, que é fundamental. É preciso ter clareza sobre onde termina uma discordância de ideias, que é super legítima, e onde começa o desrespeito, que já é perigoso. Em essência, intolerância religiosa é isso. É negar ao outro o direito de ter sua própria fé, de expressar sua espiritualidade. E olha, isso não é uma coisa só. Existe toda uma escala, sabe? Começa com um comentário que parece inofensivo, um deboche, e pode chegar até a violência física, a destruição de lugares que são sagrados para alguém. E essa distinção aqui é crucial. Uma coisa é discordar de uma ideia, de uma doutrina. Isso faz parte do jogo democrático, do debate saudável. Agora, a intolerância é quando essa linha é cruzada. É quando a crítica vira um ataque pessoal. Quando o objetivo deixa de ser o debate e passa a ser humilhar, ferir e desumanizar o outro. Agora vamos trazer essa discussão aqui para a nossa realidade. No Brasil, a intolerância não é algo vago, abstrato. Pelo contrário, ela tem alvos bem específicos e isso tem tudo a ver com a nossa história. Os dados e os relatos não deixam dúvida. As religiões que mais sofrem perseguição no país são as de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. E isso, claro, não é uma coincidência. É o reflexo de um processo histórico bem doloroso e específico do Brasil. E as formas como isso acontece no dia a dia são brutais. A gente está falando de invasão e destruição de terreiros, de agressões físicas e verbais contra pais e mães de santo, contra os fiéis, e também de coisas mais sutis, mas igualmente cruéis, como o bullying que crianças sofrem na escola só por usarem suas guias, ou a discriminação na hora de conseguir um emprego. E aqui está o ponto central de tudo. Atacar o candomblé, atacar a umbanda hoje, não é um ato isolado de fanatismo religioso. É, na verdade, a continuação direta de uma violência histórica. É uma manifestação de racismo que mira a espiritualidade, a cultura, a identidade e a memória da população negra no Brasil. Ok, a gente já entendeu o que é e quem são as principais vítimas. A pergunta agora é por quê? Por que em pleno século XXI esse problema continua tão forte e, em alguns lugares, até crescendo? As causas são bem complexas e uma alimenta a outra. A gente tem o racismo estrutural como a grande base desse problema. Esse racismo é abastecido pela desinformação, que cria um ambiente perfeito para o medo e o preconceito. E aí entram as redes sociais, que, com seus algoritmos, acabam jogando gasolina nesse fogo, amplificando o ódio numa velocidade assustadora. E tudo isso, claro, em cima de uma herança colonial que nunca foi totalmente resolvida. E o que torna tudo ainda mais sério é que o que a gente vê é só a ponta do iceberg. A grande maioria das vítimas não chega a denunciar, seja por medo de sofrer mais violência, por não confiar na polícia ou na justiça, ou, o que é muito triste, por já ter se acostumado com o preconceito como se fosse algo normal. Os números oficiais, portanto, não mostram o tamanho real do problema. Essa pergunta é o que nos leva do diagnóstico do problema para a busca de uma solução. Porque o que está em jogo aqui não é só a liberdade de um grupo específico, mas a riqueza cultural e espiritual de toda a humanidade. Se o veneno é a ignorância, o antídoto mais eficaz é o conhecimento. É a gente conseguir olhar para a diversidade, não como uma ameaça, mas como um imenso tesouro de sabedoria que a humanidade produziu. E o mais interessante é que quando a gente olha para a essência de várias tradições espirituais, por mais diferentes que elas pareçam por fora, a gente encontra um tronco comum que alimenta muitas delas. Um respeito profundo, uma reverência pela vida. Quer ver só? No judaísmo, por exemplo, existe o princípio do Pikuach Nefesh, que diz que salvar uma vida está acima de quase todas as outras regras.
No islamismo, a vida é vista como uma amaná, um depósito sagrado que Deus nos confiou. Já no budismo, a ahimsa, o princípio da não violência, se aplica a todos os seres vivos. São jeitos diferentes de dizer a mesma coisa: a vida é valiosa. E essa diversidade de visões fica ainda mais fascinante quando a gente pensa nas grandes perguntas da existência. Talvez a maior de todas seja: o que acontece depois que a gente morre? Olha só que incrível a criatividade espiritual da humanidade. Para essa mesma pergunta, temos respostas muito diferentes e profundas. Tem a ideia da ancestralidade, muito forte nas culturas afro-brasileiras e indígenas, onde quem morre continua presente, vivo na comunidade. Tem a reencarnação do hinduísmo e o espiritismo, em que a alma volta em outros corpos. Tem a transmigração budista, onde não é bem uma alma fixa que continua, mas um fluxo de consciência. E, claro, a promessa da ressurreição no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Cada uma delas é uma forma riquíssima de dar sentido à vida e à morte. Conhecer toda essa riqueza é o primeiro passo, com certeza. Mas como é que a gente pega esse conhecimento e transforma em ações práticas para construir uma sociedade que seja de fato mais justa e tolerante? A resposta não é uma coisa só. Não existe uma solução mágica. Precisa ser um esforço em várias frentes. Primeiro, educação nas escolas, para ensinar as crianças a respeitarem as diferenças desde cedo. Segundo, a gente precisa que as leis contra crimes de ódio sejam aplicadas de verdade, com rigor. Terceiro, a mídia tem um papel gigantesco em mostrar a diversidade religiosa de forma justa e respeitosa. E por último, mas talvez o mais importante, é preciso criar mais espaços para o diálogo entre as religiões. Um diálogo onde o objetivo não é converter ninguém, mas simplesmente entender o outro. E para a gente fechar, fica essa reflexão que é muito poderosa. Respeitar as diferentes religiões não é só uma questão de ser legal com o vizinho. É, na verdade, um dos testes mais importantes para saber se uma democracia é saudável ou não. Porque a capacidade de conviver com quem pensa diferente, de discordar sem querer destruir o outro, essa é a base para construir uma sociedade que seja livre e plural de verdade.